Que confusão. Agora. Eu achei que... Peraí, Isabela. Eu achei que eu tinha entrado pelo perfil do Benjamin. Mas não, o que eu recebi foi a notificação do perfil dele. É uma live. É Eu posso usar a live de novo. Olha, agora você tem que desbloquear seu perfil pra você conseguir... Agora eu já tô conseguindo mais inscritos. Pra você fazer do seu. Mochila LED. Miguel e Isabela vão de mamar. Mamãe. E eu vou de uma mochila Peraí, LED. Miguel, a mamãe tem que esquentar água primeiro. Olha a mochila braba. Essa mochila é muito legal. Vocês já viram mochila LED, gente? Esse é o Benjamin, esse não é o Lorenzo. Sou o Lorenzo, sim. Fala bom dia. Não, falar em Lorenzo, não sabe o que o Lorenzo aprontou essa noite? Lorenzo desapareceu. Como vai pra Lorenzo desapareceu. Desapareceu. Eu falei, gente, eu acho que eu vou ter que ir. Papagaio. Acho que eu vou ter que ver esse menino no médico. Papagaio. Você não viu o papagaio aqui mostrando? Não. Fala bom dia aqui pras pessoas. Olha aqui o robôzinho do vou Star contar. Wars. Bom dia. Cara, era... Vem cá, Bela, falar bom dia. Bom dia. Peraí, deixa a mamãe mostrar a Bela. Bom dia. Bom dia. Fala bom dia, bebê. Claro, meu. Bom dia. Quem quiser comprar essa mochila, pergunta pra mim lá aplicar. Você quer importar essa mochila da China? Pode. Vai lá, empreendedora. Não é? Gente, o Lorenzo desapareceu essa noite. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Ai, Deus da glória. Eu achei que assim, eu já fui dormir tarde. Aí quando eu durmo tarde, meu sono fica bem pesado. Aí eu acordo com esse daqui, ó. Isso mesmo. Eu sou a atenção da live. Eu acordo com esse daqui, ó. Assim, mamãe, cadê o Lorenzo? Ele deixou Cadê o Lorenzo? Ai, eu esqueci de ter água demais. Ele deixou a luz. Cadê o Lorenzo, mamãe? A luz do closet está ligada. Ele não está na cama dele. Ele adora dormir com os irmãos. Só que ele não tá, né? está na cama dele. E a luz do closet está ligada e tem luz lá embaixo aberta. 5 da manhã. Aí, fui lá. Gaveta de roupa dele aberta. Tipo, trocou de roupa. Enfim, procurei em todos os quartos, em todos os quartos aqui, em todos os cômodos. Eu falei, Benjamin, olha na sala, olha na. E eu falei, gente, será que eu vou ter que acordar o Pablo? Será que... Eu vou ter que primeiro eu vou procurar em todos os cômodos, depois eu vou procurar na cama. tava pitando. Sério? Ué, mas nem tem bateria. Mas tá funcionando. Tem uma mesa nova naquele quarto ali, vocês viram? É pra colocar lá. Qual quarto? Ela viu, tanto ficou bonito. Acho que eu vou pôr duas. Ah, gente, hoje eu não estou de café. Vem comigo que a live vai ser mais legal Não, comigo. meu bem. Não, bem. Ah, sem dúvida. Sem dúvida que a live com ele é muito mais legal. Hoje eu vou de chá de romã. Que eu trouxe da Turquia. Você não sabia porque ser uma pessoa aqui. Não, nem aqui. Viu? Então hoje eu vou de café de chá pra ajudar na voz. Viu, mamãe? Uhum. Isso que tava pitando. Que bom que agora vocês descobriram, né? É a Bela que descobriu. Esse daí é bom. Ai, que gostoso, tá mamando ali. Ó, a mamãe vai entrar na live agora, tá? Só pegar uma água. Conte o resto. Eu vou contar. Aí, eu tava caindo de sono, ainda tava deitada. Eu falei assim, Benjamin, olha se ele tá na sala de TV. O Benjamin foi lá. Não, mamãe. Olha se ele tá no quarto. Não, no outro quarto. Olha se ele tá deitado. Uma briga. Olha se ele tá no escritório. Nada. Aí eu falei, gente, vou ter que levantar. Eu vou ter que levantar pra procurar esse menino. Aí procurei.
Procurei lá embaixo. Eu falei, gente, será que eu vou ter que descer na garagem pra procurar esse menino? E o que que é? Eu não queria falar perto dele. Mas o Lourenço é meio sonâmbulo, gente. Foi correr. E olha que vai mesmo, viu? E olha que vai mesmo. Não, mas ele não sai sozinho, ele não desobedece. Mas se você fizer o desafio pra ele correr 5 da manhã, ele vai. E aí, gente, sabe onde eu achei o menino? Eu falei assim, ele tá lá no meu quarto. Ele tá em algum lugar no meu quarto. Eu tinha olhado, olhei na cama, olhei do lado do Pablo, olhei do meu lado. E no pé da minha cama tem aquelas... tem aqueles puffs, sabe? Tem um banquinho. Ele estava embaixo desse banco. Ele estava embaixo desse banco, dormindo com travesseiro, coberta, dormindo. Aí eu falei assim, Lorenzo, você quer me matar do coração, meu filho? Gente, foi ruim? Foi bom, não. Falei, você quer me matar do coração? Ele estava dormindo embaixo do puff. Embaixo, gente. Tem cabimento um negócio desse? Tem condição? Deixa eu ligar o ring light. Tem condição um negócio desse? Aí eu acordei e falei, filho, vai pra sua cama. Aí ele falou assim, não, mamãe, deixa eu aqui, tá tão bom. Não, mamãe, deixa eu aqui, tá tão bom. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam que eu comece a live assim? Vocês gostam? Porque eu posso começar já sentadinha aqui, bonitinha e tal. Mas já tem algumas lives que eu falei assim, sabe, vou começar a live mostrando os meninos que já estão acordando nesse horário. Fazendo o meu café, o meu chá. Gostam? Que bom. É porque tem gente que acorda meio estressado. Aí já acorda assim, cadê conteúdo? Ai. Só que vocês já aprenderam aqui comigo que não é bem assim que funciona, né? A gente tá tomando um cafezinho juntos. Que bom que vocês gostam. Que bom. Vocês estão bem, gente? Me contem. Como está o coração de vocês? Tem uma criança batendo na parede aqui. Como está o coraçãozinho de vocês? Vocês me perguntaram, eu vi alguém perguntando como assistir a fritada. Eu assisti por um link, um pay-per-view que eles venderam. Eu creio que ainda está disponível. Tava no stories do Pablo, eu acho. Assim, quem aí assistiu? Quem aí assistiu esse negócio? O Pablo falou, não assiste não. Aí eu não ia assistir mesmo não, sabe? Porque... gente, não é querendo falar que eu sou a boazona. Mas... é ruim, né? É ruim ficar ouvindo tanta palavra baixa, de baixo escalão, tanta coisa. Aí eu falei assim, mas é meu marido. É meu marido e eu vou entrar só um pouquinho pra ver como é que tá sendo isso. E aí eu assisti tudo. Tiveram dois que foram um pouquinho criativos. O resto. Acha que piada é só falar besteira, palavra... Então, mas o Pablo transformou o ambiente no final. Né? Eu acho que esse pensar assim, meu Deus, esse homem fez a gente assistir uma palestra dele sem ver.
Ele foi muito nobre, eu fiquei orgulhosa dele. Aonde assistir? Então, não sei. Eu acho que tá no perfil dele, ele colocou algum link, alguma coisa. Olha que bonitinha a caneca. Meus amados, deixa eu contar algo pra vocês. É pago. Isso mesmo. Deixa eu contar algo pra vocês. Esse nosso café, eu tento fazer o mais espontâneo e natural possível. Porque eu já falei pra vocês, de fato é como se eu estivesse recebendo com um amigo, uma amiga em casa, pra gente poder bater um papo e tomar um café juntas. E então eu sempre oro para que o Senhor traga o meu coração aquilo que Ele deseja compartilhar aqui com vocês. E eu não fico preocupado em ficar preparando o que trazer, sabe? E hoje eu acordei mais cedo, sentei aqui, comecei a meditar. E o Senhor me trouxe algo que eu fiquei muito feliz. É sempre assim, ó. Volta aqui comigo, gente. Esquece fritada de ontem. Tem um pouquinho de paciência comigo hoje, tá? Que a garganta tá sarando. E aí, eu pensei, né? O que é que eu vou compartilhar hoje? E eu comecei a ler. E, como eu fiquei feliz. Porque na hora eu senti o meu espírito confirmando. Confirmando. Gente, o despertador tocou de novo. Confirmando, né? Tipo, é isso. Ontem, oi Jéssica, bom dia. Ontem, antes de dormir, depois, né, de assistir aquele negócio, antes de dormir, vocês estão ouvindo o despertador? Só eu que tô ouvindo, vocês estão ouvindo também. Isso pra mim é um desafio, gente, concentrar com o despertador tocando. Vamos ver se alguém tem a bondade de desligar esse despertador para mim. Dá pra ouvir, né? A vida é boa demais. Enfim, vai ser um teste pra nossa concentração. Ou não, gente, senão essa live não sai do lugar. Tem tanta gente ali fora, só menina é 4. Aí, viu? Tem que deixar eles resolver. Resolver pra quê? Eles podem resolver. E isso é algo importante, sabia? Porque eu vejo que muitas mães são sobrecarregadas porque fazem coisas que os seus filhos poderiam fazer. Fazem tarefas que elas poderiam delegar para os seus filhos, mas elas acham que eles não são capazes ainda. E sabia que isso é algo muito ruim? Desligaram. Porque nós estamos... Voltou o despertador. Nós estamos preparando os nossos filhos para a vida. Dar a oportunidade de resolver. Nós estamos preparando nossos filhos para a vida. E isso tem tudo a ver com o que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar, olha, tá tocando, tá parando. Eles devem estar brincando. Eu quero falar com vocês hoje sobre como nós temos preparado
a nossa família e os nossos filhos, como a gente tem preparado? Como que... O que foi que o Benjamin falou pra mim? Que aí rolou a história do banho, né? Eu contei no culto. Gente, eu compartilhei a palavra no culto segunda, do Primícias. E foi tão bom. Nossa, me fez tão bem. E eu compartilhei sobre a história do Lourenço do banho. Que o Lourenço pediu para ser o último banho dele. E do Benjamin, ele também pediu para ser o último. O Benjamin veio falar, 8 anos de idade. Veio falar que aqui no condomínio as crianças saem sozinhas, chegam no futebol sozinhas, e eles não saem sozinhos. Não saem por N motivos. Aí ele veio também contestar a liberdade. Ai. E aí eu pensei, eu falei assim, bom, são sinais que eles estão me dando. Eu preciso ter sensibilidade para poder sentir o tempo deles, né? Não permitir que esse tempo passe. Então, em relação a isso, eu também vou bolar algum esquema. Não vou deixar ele sair sozinho, claro, assim, né? Andar por aí sozinho. Mas eu vou ter que pensar em algo para dar mais autonomia para ele se sentir mais, de alguma forma, responsável. Exato. Os motivos onde a gente não precisa nem explanar aqui, né? A saber que nós estamos criando filhos, não para nós, mas para um propósito. Às vezes você ouviu que a gente cria filhos para o mundo. E que se você não educa, o mundo vai educar. Mas sabe, eu creio que nós criamos filhos para um propósito. Nós criamos filhos para cumprir um propósito ao qual o Senhor o chamou. Nós treinamos para o envio. Isso mesmo, Júnior. Nós somos treinadores dessas crianças. Por isso que você, pelo menos, deveria ser um adulto maduro para poder dar o seu melhor em prol de uma criança. Sabe? É desafiador educar filhos. Se você tem alguma dessas fases, quando a gente está passando por elas, a gente nem escuta as próximas. Então, a pessoa fala, estar grávida é maravilhoso, estar com um bebê pequeno é maravilhoso, mas a educação é desafiadora. A gente fala, a fase do bebê pequeno é aquela fase onde você não dorme, onde é uma doação 110%. 110%. E aí você tá passando por aquele ali, você fala assim, nunca que tem alguma coisa que é pior do que isso aqui. Nunca. E óbvio que são desafios diferentes. São desafios diferentes, gente, mas quando a gente começa a educar uma criança, é necessário um revestimento celestial, um revestimento que venha do alto. Porque é desafiador. O que eu quero perguntar para vocês hoje? Como que tá seu lar? Você já parou para observar? Se não, nós vamos fazer esse exercício aqui juntos. Queria que vocês colocassem aqui nos comentários para mim. Como
você se sente no final de um dia? De um dia de trabalho, que você ficou ausente, de um dia de estudo, de um dia que você passou fora de casa. Não um dia que você ficou em casa, mas um dia que você estava fora de casa, por qualquer motivo. Quando você chega ao final desse dia, o seu desejo é voltar para casa ou é correr de casa? O seu desejo é correr para casa? Escreve para mim. Correr para casa ou correr de casa? Muito bom um chá de romã. Os turcos tomam muito chá de romã. Aí eu trouxe pra mim, pro meu pai, que ele gosta. Vocês já fizeram essa análise? Vocês já pensaram sobre isso? Seu desejo é voltar para casa? É correr para casa ou correr de casa? Até agora tá só os correr para casa. Muito bom. Correr para casa. Correr para casa é muito bom. O lar é o melhor refúgio. Eu amo voltar para casa. E sabe? Para casa. Olha, vocês estão bem. O filtro aí tá bom. Apesar de às vezes a sua casa não estar aquilo que você sonhou, daquilo que você almejou, eu creio que muitos de vocês já têm a revelação e o discernimento de que muitos falaram aqui, de que uma casa não é apenas uma casa, mas que uma casa, ela precisa ser transformada em um lar. Ela precisa ser transformada em um lar. Voltar para casa. Gente, por que eu quis falar com vocês sobre família hoje? E esse é o ponto. Família. Porque a família ela é a base de tudo. Podem falar o que for, podem falar o que quiserem. A família é a base de tudo, porque é a família que dá a base para uma construção, para a construção de uma vida. Ela vai ser o alicerce. A palavra conta uma história, o Senhor nos traz uma parábola de um homem que construiu uma casa sobre a rocha e de um homem que construiu uma casa sobre a areia. Veio a chuva e a tempestade e levou essa casa que foi construída sobre a areia. E a casa que foi construída sobre a rocha permaneceu firme. É óbvio que essa passagem fala a gente pode fazer várias análises dela, mas eu quero trazer esse contexto bem óbvio, bem ao pé da letra da base que essa casa foi construída. Aonde, em qual base nós temos construído o nosso lar e a nossa família? Se você tá namorando, se você tá noivo, saiba que esse é o momento de dar errado. Gente, inverteram completamente a lógica das coisas. Inverteram por completo a ordem natural. Porque se você fala hoje, namoro e noivado é para dar errado.
Mas o casamento pode dar errado. Namoro e noivado é um momento de você de fato conhecer a pessoa. É o momento de você colocar à prova. É o momento de você gerar circunstâncias. Sabe o que a gente faz quando a gente tá noivo? Quando a gente tá apaixonado? O que a gente faz? A gente esconde os nossos defeitos. Ah, ela é tão bonzinha, ela é tão boazinha, ela é tão prendada, ela é tão educada, ela é tão gentil. Ah, ela é maravilhosa. Aí você bota ela junto com a mãe dela. No, o jeito que ela trata a mãe dela é a coisa mais bonita do mundo. Só que não. Grosseira, estúpida, impaciente. Pode ser a pior mãe do mundo. Nada justifica. Isso é falta de honra. E eu vou falar isso todas as vezes que eu tiver a oportunidade. Sabe por quê? Porque quem não honra pai e mãe é teimoso. É desobediente. E não desobedece somente aos pais, mas desobedece à palavra de Deus. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento bíblico com promessa. E ele nos diz: honra pai e mãe, e os seus dias nessa terra serão multiplicados. Seu pai e sua mãe, eu já falei isso com vocês, eu vou falar quantas vezes for necessário. O seu pai e sua mãe deram o melhor que eles tinham para dar. O pior que fosse, foi o melhor que eles deram, por mais que você não merecesse viver aquilo que você viveu. Era o melhor que eles tinham para dar. Era o que eles tinham para dar. E até quando você vai ficar preso e presa nesse passado? E isso atrapalha todo o desenvolvimento da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos, da sua vida financeira. Atrapalha, gente, porque essa é a base. Essa é a base. Eu gosto sempre de falar para vocês. Isso é como carregar um peso morto dentro do seu barco. Você tem vivido a sua vida como um cadáver. Um podre, fedendo dentro do seu barco. Como que o seu barco vai prosperar? Como? Simplesmente perdoe, deixe ir, libere. Ah, Carol, não é fácil. Meu amor, ninguém falou que seria fácil. O que é fácil? Isso é para quem quer viver algo diferente. Se você está feliz e satisfeita com o que está vivendo e sabe que você tem essas questões a resolver, deixa quieto. Mas se você tem assim, ó, um suspiro dentro de você de viver algo diferente, eu peço para que você pondere isso. Pondere. E sabe, narcisistas, Denise, é bem complicado de ter relacionamento com eles. E aí, é boa essa pergunta sua, que a Denise perguntou, como honrar narcisista? Tem pais narcisistas. Tem pais narcisistas e como é difícil. Eu tenho uma amiga que com 40 anos ela descobriu que o pai dela era. E aí fez sentido. Tanta coisa que ela viveu na vida dela, que o pai fez com a família. E aí ela entendeu que a vida inteira ela tentava mudar o pai. Ela tentava mudar. Mas o dia que ela descobriu isso, ela mudou a postura dela, ela parou de bater de frente com ele. E ela entendeu que era o melhor que ele tinha para dar.
O dia que ela me relatou essa história foi lindo, sabe? Ela... Sim, eu gostei muito de ouvir o relato dela. Ela é um narcisista. É um milagre do Senhor para isso acontecer, mas ela aprendeu, ela liberou perdão, e o mais importante, que é o que eu quero falar de como lidar, você não precisa conviver com essa pessoa. Entende? Óbvio que se você ainda depende dos seus pais, mora com seus pais, você vai ter um desafio maior. Se você é um jovem, um adolescente, você vai ter um desafio maior. Mas olha que precioso se você perceber isso agora. Vivendo dentro da casa dos seus pais, você perceber que há algo ali com seu pai ou com a sua mãe. Nossa, se você conseguir perceber isso agora, enquanto vive com seus pais, você pode ir atrás de ajuda. Você pode ir atrás de ajuda. Você pode ir atrás de ajuda e falar assim, olha, eu vivo com uma pessoa assim, como que eu lido com isso? Quando é o marido, a mesma coisa. Vá atrás de ajuda. No caso dessa amiga minha, que é o pai, ela já é casada, já tem filhos, ela tentava se aproximar do pai, e isso sempre gerava muita dor, a forma como o pai reagia e respondia a tudo. E aí ela deixou o pai de lado em momentos pontuais. Ela entendeu que quando a agressividade ou a grosseria vem, é decorrente disso. Então ela blindou o seu coração. A terapia, procure uma terapeuta. Porque nesse caso quem precisa de terapia é você. O outro não vai adiantar. E ela me contando que ela aprendeu a blindar o seu coração. Quando a chave dela mudou de entender, eu acho que de imaginar, né, que ele foi assim desde criança, tudo, enfim, ela mudou. Ao invés de entrar em questionamentos, em conflitos, em brigas, em discussões internas, ela inverteu e ela agradeceu, ela liberou e ela falou obrigado, Senhor, porque isso constituiu a minha história. Se hoje eu sou quem eu sou, foi porque isso fez parte da minha história. E eu lembro dela contar que hoje ela vive uma relação bem mais agradável, porque ela sabe lidar. Ela não deixa entrar mais dentro do coração dela. E sabe, o nosso lar, ele é o lugar aonde as estruturas serão construídas. Se você tá noivo, se você tá noiva, se você tá namorando, eu sei. Às vezes você pensou que você nunca fosse encontrar alguém que te ama. Às vezes você pensou que por ser rejeitada, por não ser amada, nunca ia encontrar alguém que te amasse, que quisesse ficar com você. E agora você encontrou. E nossa, não vou deixar essa pessoa ver os meus defeitos. Porque se ela vê os meus defeitos, ela não vai querer ficar comigo. Então eu vou deixar ela ver só a parte boa. E olha que a parte boa eu ainda vou dar umas pinceladas bem lindas assim. Pra essa pintura ficar maravilhosa, porque aí ele me aceita. Ela me aceita.
E ele e ela me aceitando, pronto, vou me casar, vou realizar meu sonho, que é ter minha família. Tá fazendo tudo errado. Tá fazendo tudo errado. Ah, Carol, então quer dizer que eu tenho que ser o Croix? Não, quer dizer que você tem que ser você. Quer dizer que você tem que ser verdadeiro e verdadeira. A eterna busca pela aprovação. Só que é um preço muito alto a ser pago. Muitos de vocês sofrem muitos conflitos e muitos problemas no casamento porque não foram verdadeiros, honestos, transparentes quando era o tempo de ser. Não foram enquanto estavam namorando, enquanto estavam casando, aí depois, enquanto estavam noivos, aí depois que casa, meu Deus, se transforma. Se transforma. Então, assim, gere circunstâncias. Ore a Deus pedindo que circunstâncias sejam geradas para que você consiga, para que você conheça de fato o caráter do outro, quem o outro é. E esse é um conselho para aqueles que estão namorando, para aqueles que estão noivos. Sabe? Chega e fala. Fala as verdades sobre você. Fala dos seus desafios. Conta a sua história completa. Namoro é para se conhecer. Vocês acham que namoro é só para ficar agarrando, beijando, né? Aí depois lá no casamento dá tudo merda, todo mundo acha ruim, reclama. Nossa Deus, vocês reclamam, vocês fizeram tudo errado, gente. Mas não, calma, há esperança para o perdido. Mas é sério, se você... Por que eu tô falando isso? A palavra diz, mulheres, que as mais velhas instruam as mais novas. Cara, se você errou, pelo menos reconheça para você ajudar outras pessoas, nem que seja sua filha, para não cometer o mesmo erro. Mas não, aí o que você vai fazer? A cabeça é tão assim, ó, é uma azeitona. Aí o que faz? Vai criar a filha, aí fala assim, homem não presta, homem não vale nada. Porque você tem que ir pra faculdade, trabalhar, ter seu dinheiro, pra você não depender de homem nenhum. Se casar e não der certo, separa. Aí a menina vê, dentro de casa, o casamento do pai e da mãe é uma bosta. Uma bosta. Nossa. Ensina tudo errado. Eu creio que você que é mãe, que você que é pai, não deseja que seus filhos cometam os mesmos erros que você cometeu. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que você não deseja que seus filhos cometam os mesmos erros que você cometeu. Exatamente, eu sei, gente. Gente, eu vou contar pra vocês. Eu fui criada em um lar, meus pais casados, meus pais são casados. Acho que 40 anos de casados. E eu vi muitos desafios no casamento deles. Ouvi, né? Ouvi histórias, presenciei desafios, vivenciei. E sabe, um dia cresci num lar cristão, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo aquilo que era o caminho, né? O projeto de Deus para as famílias. Então eu sempre tive um bom testemunho. Eu sempre tive um bom testemunho.
eu sempre tive um bom testemunho dentro de casa. E aí eu me recordo que um dia eu falei assim, meu pai e minha mãe ouviu eu falando assim. Eu não sei, eu não me lembro muito bem se eu tava na faculdade ou se eu não tava. Eu acho que eu não tava na faculdade. Tomem cuidado com a faculdade, tá? Tomem muito cuidado com a faculdade. Não só com os professores, mas com o ambiente, com as amizades. Porque elas te influenciam sem você perceber. E não permita que ninguém mexa nas bases sólidas e nas estruturas firmes que você construiu. E eu falei assim, porque eu queria ser dentista. Porque eu vou ter vou ter minha profissão e vou ter meu dinheiro. Assim, uma conversa bem trivial. Eu acho que eles viram eu conversando com alguém. Eu era criança, gente. Sei lá, devia ter 13 anos de idade, eu acho. Pela minha lembrança, era mais ou menos isso, 13 anos. E eu falei assim, porque eu quero ter meu dinheiro, pra se caso um dia eu casar e não der certo, aí eu não tenho que ficar dependendo, né, e tal. Gente, eu lembro de ver a cara dos meus pais, assim, eu senti eles derretendo. Porque meus pais nunca me ensinaram isso. Agora você pensa, uma mãe que inculca isso na cabeça dos filhos o tempo inteiro. Um pai que dá esse exemplo o tempo inteiro. Pensa, uma família que deu esse exemplo para os filhos. É isso que os filhos conhecem, é isso que as crianças conhecem. Que bizarro. Por isso que tá o caos do jeito que tá. E se pessoas, homens e mulheres, segundo o coração de Deus, não se levantarem e derem um basta de eu não quero que os meus filhos vivam o que eu vivi. E eu não quero que outras pessoas vivam o que eu vivi, então eu vou abrir a minha boca e eu vou testemunhar, e eu vou declarar a verdade, e eu vou levar a verdade para que outros não vivam a dor que eu vivi, porque tem dores que são desnecessárias. É muito importante vivermos a nossa própria história. Esse ano já tem 2 anos que eu escolhi uma palavra para o meu ano. E esse ano a minha palavra é desafio. E eu tenho aceitado desafios que o Senhor, não pessoas, porque o povo empolga e chega para mim e fala assim, desafio, acho que eu vou aceitar. Não, eu sou obediente ao Senhor. Então aquilo que eu sinto no meu coração, que é do Senhor para mim, igual o Pablo na segunda retrasada virou para mim no meio do culto e falou assim, você quer pregar? E naquela hora, a minha carne, a minha alma não queria, mas o meu espírito disse sim. Sim, eu aceito o desafio. E eu passei a semana inteira, sabe, com aquele gelo na barriga. Mas voltando para a família, eu vi os meus pais assim, e me marcou muito essa história, porque eu lembro deles me chegar no final do dia em casa, no nosso lar, eles me chamarem, a gente sentar na nossa pequena mesa na cozinha e os dois com um olhar assim, gente, eu lembro do olhar de desespero dos dois, do olhar de desespero dos dois, que eu havia falado isso durante o dia. Eles olharam para mim e falaram assim, filha, você falou isso, isso e isso. Aonde você aprendeu isso? Carol, não é assim que funciona. Não é esse o testemunho que você tem. E ali eles me instruíram, e aí com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, eles me falaram, filha, em algum lugar você ouviu esse engano e eu nem lembro onde foi. Por isso que eu falo, gente, toma muito cuidado. Construa bases sólidas.
Ali, naquele momento, se os meus pais não tivessem sido precisos. Olha que coisa. E foi sentado numa mesa. A refeição não estava posta, mas essa conversa foi em uma mesa. Estejam atentos aos seus filhos. Sejam pontuais na curiosidade. Estejam atentos nos desafios. E aí eles falaram: filha, aonde você ouviu isso? E falaram: Carol, não é assim que funciona. Você sabe da nossa história, do nosso testemunho. Você sabe o quanto a gente passou por desafios e nós permanecemos firmes. Um casamento não foi feito para dar errado. Óbvio que vão ter casos pontuais, mas deveria ser a exceção e não a regra. Hoje nós vivemos a regra. Hoje qualquer gente, meu Deus, inverteu. Olha que loucura. Vocês fizeram tudo para dar certo no noivado, no namoro e agora no casamento. Foi a sua escolha, foi a forma como você procedeu. E tá tudo certo, foi. Que bom, que bom. Aprenda com isso, seja grato por isso, seja grata por isso. Não tem como mudar. E agora, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Vai ficar reclamando? Vai passar pro próximo e cometer os mesmos erros? Começar tudo de novo? Deus me livre de começar tudo de novo. Não brinquem. Não brinquem com aquilo que o Senhor falou sobre as famílias. Deixa eu te dizer algo. Famílias foram geradas no centro do coração de Deus. Famílias são a base da sociedade. E eles estão fazendo de tudo para destruir as famílias. E nós estamos deixando. Você está deixando que Satanás entre dentro da sua casa. E essa casa que nem chegou a ser um lar, ele está querendo derrubar, destruir. E você está deixando. Você está deixando através da pornografia que você assiste, através da inveja que você alimenta, através da televisão, através do celular, através das más influências. Isso mesmo, Juliana, estamos abrindo as portas. Aqui não. Esse é o meu quartel-general. Aqui ninguém toca. Quando que você vai se posicionar assim? Quando você vai se posicionar como um homem e uma mulher verdadeiramente fortes, que não permite que nada toque no seu lar, na sua casa, na sua família. Vigilante em relação àquilo que precisa vigilantes em relação àquilo que é o nosso papel e a nossa função. Ó, a Marilene falou: meu casamento dura 21 anos e apesar dos desafios, estamos juntos até depois do fim. Se você acha que não vai conseguir suportar um relacionamento, não case. É melhor.
Não case. Mas não viva uma mentira. Não viva uma farsa. Não construa o seu lar sobre um alicerce. Que primeiro ventinho, o telhado vai cair na cabeça de vocês. Não faça isso. Seja verdadeiro e honesto com quem de fato você é. Ah, Carol, mas agora já foi. Já foi o boi com a corda. Já casei. Já fiz tudo errado. Já me lasquei. Então agora você vai se preparar. Se você não preparou antes, agora você vai se preparar para viver essa nova fase. Você vai se preparar. Você vai se qualificar. Ah, Carol, mas ela não quer, ele não quer. Faça você a sua parte. Faça você a sua parte, mas não sejam homens e mulheres fracos. Que qualquer ventinho, eu imagino que ninguém quer ser assim, gente. Ninguém quer ser assim. Eu quero aguentar pressão. Uma amiga me mandou essa semana assim, como que você tá? Você tá bem? Eu falei assim, eu tô ótima. Eu tô ótima. Sabe por quê? Porque hoje eu aprendi. Antes eu fugia das pressões. Antes eu me lamuriava das pressões, das perseguições. Gente, olha, mas hoje eu glorifico muito ao Senhor. Porque como eu fui forjada e fortalecida. Eu fui forjada e fortalecida. E durante o processo não foi fácil, foi muito dolorido. Às vezes você tá passando por isso sozinha. Às vezes você tá passando por um desafio num relacionamento sozinho. Sozinho, quando eu falo, é sem o seu cônjuge. Sem a outra pessoa ombreando junto com você na educação das crianças. Às vezes vocês não concordam na educação. Às vezes vocês não concordam na base do alicerce. Tem uma conversa séria. Chame, fala aqui, ó, fulano. Eu ouvi hoje que a gente devia ter feito diferente. E eu quero abrir meu coração. Começa por você. Eu me casei com você. E eu não casei para separar. Nós vamos ter que fazer esse negócio aqui dar certo. Nós vamos ter que fazer esse negócio aqui dar certo. E eu quero colocar as cartas na mesa. De tudo aquilo que eu deveria ter te contado, não contei. De quem eu sou e não te contei. Sabe por quê? Nós somos um. Nós somos um. Aonde você for, eu irei. Aonde você repousar, eu repousarei. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Isso foi o que Ruth disse para Noemi. Foi o que eu coloquei no nosso convite de casamento. A frase que a gente escolheu. Unidade. Unidade. Se não há unidade entre o marido e a mulher, qualquer coisa, qualquer areia, vai ser o suficiente para destruir as estruturas. Vai ser o suficiente para ruir, para que a ruína venha. E outra coisa que eu lembrei foi quando eu estava na faculdade, estava noiva, e uma amiga que tinha casado há pouco, sei lá, acho que 5 anos de casada. E assim, né, ela era uma amiga próxima, era minha amiga casada mais próxima da faculdade. Então, eu comecei a ouvir muitos conselhos dela. E quais eram os conselhos dela? Porque lá em casa, eu pago a conta de água, de energia, e ele paga o condomínio. Aí eu olhei aqui e falei assim, uai, será que tá certo isso? Porque lá em casa o dinheiro é um só. Eu vejo minha mãe sofrendo.
Tanto que quando eu comecei a cuidar do minha mãe, gente, guerreira. Quando eu comecei a cuidar do financeiro da empresa, que eu cuidei do financeiro da empresa dos meus pais, falei, mãe, sua retirada está aqui. Todo mês, sua retirada. Pode cair, chover, granizo, pode... Sua retirada. Pensa a felicidade da bichinha. E, enfim, mentalidade dividida. Uma empresa com 2 caixa, com caixa 2 prospera? Prospera? Fala pra mim, gente. Vocês que são empresários aí de milhões. Como que um casamento vai prosperar? Sabe por que eu fico encabulada? Você dorme com esse caboclo, você dorme com essa mulher. Vamos falar outras coisas. Vocês dormem. Sabe? Vocês conhecem um ao outro na maior intimidade, assim, ó. Naquela assim, ó. Aquela intimidade assim, ó. Que ninguém conhece ninguém. Que só vocês conhecem um ao outro, sabe? Aquele negócio. Ai, vocês ficam brigando por causa do dinheiro. Quem tem dinheiro de quem? Oh, Deus. Que haja clareza sobre você. E essa amiga trouxe esse conselho pra mim. Na época, a sementinha entrou. Aí eu levei pros meus conselheiros de plantão. Pedi ajuda aos universitários. E aí, eu peguei... Alguém falou assim, ó, se eu não separar o meu, ele bebe tudo. Então, você é a gestora. Para com essa ideia de separação. Para com essa ideia de divisão. Eu conheço relacionamentos que a esposa é uma gestora excelente e que o homem não é. E ela se tornou a gestora do lar. Entende? Então, Carol, mas aqui em casa não é assim. Traga clareza pro seu relacionamento. Traga clareza. Ó, fulano, você é bom nisso, você é bom naquilo. Gente, ontem, depois do fritada, eu mandei mensagem pro Pablo. E que dificuldade de escrever. Deixa eu contar pra vocês. Gente, as crianças estão esperando eu pra levar elas na escola, vocês acreditam? Ai, Jesus. Eu preciso sair dessa live. Escutem. Mandando mensagem pro meu marido depois da fritada. Parabéns. Você foi demais. Aí eu escrevi assim. Você é um gênio. Foi genial. Aí eu apagava. Aí eu apagava. Por quê? Porque na minha cabeça ele já recebe tantos elogios e eu sou aquela que tem que trazer firmeza pra ele. Isso na minha cabeça, né? Falei, eu não posso falar pra ele que ele é um gênio. Isso vai, o ego dele vai fazer assim, ó. E eu já conheço o marido que eu tenho, né? Autoconfiança. Maravilhosa. Na hora eu pensei, eu falei assim, eu não posso. Eu não posso. Na mesma hora eu pensei assim, quem falou que eu não posso? Quem falou que eu não posso? Eu sou a esposa. Se tem alguém que deveria fazer isso, em primeiro lugar, sou eu. Porque aí eu pensei, né, no WhatsApp dele, tanto de mensagem que ele não deve ter recebido. Cara, foi top demais. Nossa, fera demais. Irarará, larará. E eu, a esposa... falando que não falando, dando só parabéns. Falei, não, tá errado. Porque se tem alguém que deveria elogiar ele em primeiro lugar e encher a bola dele, sou eu. Então eu falei assim, amor, você é bravo demais. Falei, amor, você é genial. Você é um gênio. Foi sensacional. Falei, eu assisti. Você foi genial.
Foi libertador. Então chame o seu marido, chame a sua esposa e declare, fale para ele, fale para ela aquilo que você enxerga de belo, de verdadeiro. Carol, eu não consigo enxergar mais nada. Lembra de quando você conheceu ele? Lembra de quando você conheceu ela, que você estava apaixonado? Loucamente apaixonado, não via um mísero defeito. Eu também elogio meu marido perfeito. Mas não economize. Eu também elogio meu marido. Mas eu percebi que eu estava economizando. E deixa eu te falar, ele precisa só de um elogio, que é o seu. Pode o mundo inteiro elogiar ele. Se ele dentro de casa tiver uma mulher que o despreza, uma mulher que não reconhece o seu valor, uma mulher que só sabe enxergar os seus defeitos, as suas falhas, o seu mau comportamento, o resto não vai ter sentido. Não vai ter. Ele vai ouvir. Mas nada como as palavras daquela que acertam o íntimo do coração, daquelas que conhecem o marido na vulnerabilidade. Na vulnerabilidade. Vocês que são esposas, vocês sabem, algum dia vocês já elogiaram o marido de vocês e chegaram a crescer assim, ó. Não economize. Sabe por quê? Porque a gente não economiza nas cobranças. A gente não economiza na encheção de saco. Saiu um corte, né, de um dia que ele falou sobre não rir comigo. E sabe, aquele dia foi libertador pra mim, porque eu via ele com os amigos dele extremamente feliz, rindo, como eu disse, igual uma hiena desgovernada. E eu não via ele rindo daquele mesmo jeito comigo. Ele ria, mas não daquele jeito. Aí eu falava, poxa, será que tem alguma coisa de errado? Eu quero que você ria comigo também, desse jeito. E aí um dia ele falou assim, ó, Carol, deixa eu te contar. Aquele bando lá, eu não tenho que dar satisfação nenhuma pra eles. Eu não tenho obrigação nenhuma com eles. A gente fica rindo igual uma hiena desgovernada. Você é o meu bem mais precioso. Você me cobra. Eu tenho obrigações com você. Eu tenho deveres com você. A minha postura com você é uma postura de homem. E aquele dia eu falei assim, beleza, pode continuar rindo com as suas hienas. Eu quero ter o direito de cobrar meu marido. Eu quero ter o direito de estar nessa posição de respeito. Eu ficava chateada, mas eu quero estar nessa posição. Eu entendi. E só um menino para não entender. E só uma criança para ficar. E é bom que os homens se doem com isso. É legal que é os homens que se doem com isso. Sabe por quê? Porque são eternos meninos da quinta série. Eu amo vê-lo viajando com seus amigos. Amo ver e ver como que ele volta leve, renovado. Amo. Vai viver esse momento de vocês falar besteira, de vocês rir de bobeira, sabe? Vai. O homem, ele precisa de se soltar. O homem, ele precisa do futebol dele. Para de encher o saco do coitado e jogar o futebol dele uma vez na semana. E você fica, meu Deus, gente, por que vocês são chatas desse tanto? E eu tô falando que eu já fui também. Autoridade de causa.
que ser chata desse tanto? Deixa o coitado. Cada um precisa da sua individualidade. Da mesma forma que você precisa tomar um cafezinho com as amigas, ir ao shopping, ter seu tempo. Se você não tá tendo, você não tá tendo por bobeira. Você não tá tendo porque você não quer. Porque você não quer. Porque se você quisesse, você dava um jeito. Você fazia. Tinha a noite das meninas, tinha. No cinema com as suas amigas, tinha. E é importantíssimo a individualidade de cada um. Vocês sabem que existem as linguagens do amor e eu te garanto que 99% dos homens, a primeira é palavra de afirmação. Eles necessitam. Os meninos, eu percebo que quando eu elogio assim, eles fazem até assim, ó. Até amolece. Elogie, não economize. Fala, ô, vem cá, te amo demais, mas tá ruim, tá ruim pra caramba. Vamos mudar isso daqui. Vamos mudar esse negócio. Deixa eu te falar, uma conversa provavelmente não vai resolver. Vai ser necessário 1, 2, 3, 4, mas permaneça firme. Uma hora tudo vai fazer sentido, vai valer a pena. Ontem eu entrei no Instagram e eu me deparei com uma coisa linda. Que o Senhor já tem levado os meus olhos a contemplar isso várias vezes. Eu vi a Fabíola e o Samuel com o filho deles no colo. E eles tinham muita dificuldade de engravidar. Perderam bebês. Anos, eu não sei exatamente, mas sei lá, eu acho que 7 anos, 10 anos, não sei. E ela sempre trazendo aqui nas redes sociais a dor dela e o quanto Deus forjou e o quanto ela permaneceu firme. Então ver a foto dela com o filho no colo não tem preço. E não é só ela, eu tenho tantos amigos. Eu tenho tantos amigos que permaneceram firmes na promessa do Senhor, aprenderam a serem gratos na adversidade. E o dia da glória chegou. O dia da glória chegou. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Quero ler o Salmo 126 com vocês. Quando o Senhor trouxe o cativeiro de Sião, estávamos como aqueles que sonham. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Não, ele é bonitinho, né? Ele é lindinho demais. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez o nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Salmos 126, 5. Aquele que vai adiante e chora, carregando somente preciosas. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida, com regozijo, trazendo seus molhos consigo. É certo que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Presta atenção nisso daqui, eu vou ler de novo. Exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza,
pois assim ele dá ao seu amado o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do útero é a sua recompensa. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do útero é a sua recompensa. Aqui, gente, está falando sobre os conflitos de uma família, de um lar. Confia no Senhor, sabe? Em vão você tenta fazer na força do seu braço se você não tiver uma dependência. Dependa do Senhor. Que as suas lágrimas sejam derramadas diante dele e não diante da sua aflição. A qual Deus você tem servido? Você tem servido ao Senhor no dia da angústia ou você tem servido a sua aflição? Para quem você tem derramado as suas lágrimas? Você tem derramado suas lágrimas para a briga que você teve com seu marido, e aí você derrama suas lágrimas para isso que não vai gerar frutos? Ou você tem derramado suas lágrimas diante do Senhor, clamado por um milagre, crendo em um milagre, crendo em uma restauração, clamando por uma restauração em você primeiro? Eu defendo muito isso. A gente quer muito transformar a vida do outro. A gente fala, eu acho tão interessante assim. Muitos colocam ou mandam no direct, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido... E você? E você? Você tem se enxergado? Aquele que acorda primeiro em casa, acorda os outros. Como você tem se posicionado? Aonde você tem colocado as suas lágrimas e as suas angústias? Aos pés de qual Deus? Aos pés de qual Deus você tem se prostrado e chorado e clamado? Porque se você fizer isso aos pés do Senhor, a palavra diz, aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Exceto que o Senhor edifique a casa, aonde está a sua confiança? Trabalham em vão aqueles que edificam. Você pode ser uma mãe que passa o dia inteiro dentro de casa. O dia inteiro com os seus filhos. Se o seu coração não estiver voltado para o Senhor, de nada adianta. Porque você vai ser fruto de impaciência, de grosseria, de estupidez, de intolerância, se o Espírito Santo de Deus não te transformar. Se as suas lágrimas não estiverem sendo derramadas diante daquele que é o único para mudar a realidade e a história. Mas não, a gente prefere derramar as nossas lágrimas diante da murmuração, diante do clamor, da dor, diante da dificuldade. É uma régua que nos puxa para baixo. Todos os dias eu coloco os meus filhos diante do Senhor. E sabe aquele momento do conflito aqui, assim, que eu já tentei, tô ficando doida. Eu abaixo a minha cabeça e eu oro. Espírito Santo de Deus, me ajuda aqui nessa hora. Porque deu por hoje pra mim. Aonde você tem derramado as suas lágrimas? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Presta atenção. Você que não deixa seus filhos fazer nada. Presta atenção. Você que não deixa seus filhos desligar o despertador. Brincadeira, gente. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Feliz é o homem que tem sua aljava cheia deles. Eles não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos no portão. A bênção é todo aquele que teme ao Senhor
que anda em seus caminhos, pois comerás. Nossa, gente, que poderoso. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e isso te irá bem. Presta atenção. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor. Abençoado é todo aquele que derrama as suas lágrimas diante do Senhor. Abençoado é todo aquele que leva o seu clamor aos pés do Senhor. Abençoado é todo aquele, não é todo aquele que não tem conflitos, mas é todo aquele que confia no Senhor. É todo aquele que no dia da dor e na adversidade vai para os pés do Senhor. Eu não tenho dúvida que a Fabíola e o Samuel viveram um milagre que eles estão vivendo, porque foram para os pés daquele que é o único capaz. E não só ele, tantos outros amigos que tem, que são uma oportunidade para vocês conhecerem o testemunho deles. Foram para os pés do Senhor e a recompensa chegou. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerás o trabalho das suas mãos. Feliz será, e isso te será bem. A tua esposa, toma posse aí para você, o amada de Jesus. Atenção, essa é você. A tua esposa será como uma videira frutífera. Vocês também, homens, olha a sua responsabilidade aqui. Olha a sua responsabilidade em relação ao seu lar. Se você, homem, eu falei muito para mulher, mas se você, homem, se posiciona como um profeta de Deus na sua casa, como um sacerdote de Deus no seu lar, guardando o seu lar, protegendo o seu lar, livrando o seu lar, zelando pelo seu lar. Presta atenção que a palavra diz, a sua esposa. Você está reclamando da sua esposa, né? Você está reclamando, mas antes de reclamar do comportamento dela, sonda o seu coração. Porque a mulher é reflexo daquilo que o marido dela é. Daquilo que o marido dela faz. Que o Senhor desperte hoje mulheres que vão saber a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro valor. E que vão saber que são sim ligadas ao seu marido, mas que ela tem o poder. De transformar o ambiente do seu lar e da sua casa. Homens, sejam homens. Não sejam hienas desgovernadas com as suas esposas. Elas não querem isso. Eu falo como alguém que já quis e não quer. Eu prefiro ter um homem responsável, diligente, zeloso, cuidador, do que ter um menino dentro de casa. Vai ser menino com seus amigos. Aqui em casa eu quero um homem. Um homem. E olha que a palavra te dá como promessa. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Oh, Senhor, será que as pessoas ainda sabem o que é isso? Temer a Ti. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Meus queridos, eu vou orar com vocês. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor visite cada um desses lares, de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje comigo. Senhor Jesus, só o Senhor sabe o conflito que elas têm passado, a adversidade que elas têm vivido. E eu oro para que o Senhor hoje traga uma clareza espiritual, que o Senhor abra os olhos, que toda cegueira, que todo orgulho, que todo o egoísmo
seja arrancado e removido. Senhor, abra os olhos para que eles possam ver e enxergar. Convença-os, ó Deus, dos seus próprios erros, das suas próprias falhas, dos seus próprios defeitos, daquilo que precisa ser transformado em si e no seu caráter, antes de querer transformar o outro. Senhor Jesus, que o Senhor traga discernimento. Pai, traga hoje situações para aquela mãe que reclama, que murmura dos filhos, que não tem paciência com os filhos, que fala que os filhos são desobedientes, que os filhos são desgovernados. Traga. No momento que essa mãe alterar o tom da sua voz com os seus filhos, que o Espírito Santo de Deus traga clareza, que o Espírito Santo de Deus traga constrangimento para mostrar, filha, é assim que você tem tratado eles. Eles são apenas o espelho daquilo que você investe neles. Daquilo que você tem preparado eles. Você é o guerreiro, como diz aqui, o homem poderoso, a mulher poderosa que está afiando essa lança. Como você tem afiado essa lança? Que o Senhor traga clareza. Eu trouxe, Senhor, um exemplo de uma circunstância. Mas que hajam circunstâncias. E que em meio ao conflito seja clarificado aonde nós temos falhado, aonde nós temos pecado, aonde nós temos nos afastado do Senhor, aonde nós temos derramado as nossas lágrimas para deuses infrutíferos, diabólicos, que só querem destruir o nosso lar. Que o Senhor traga a clareza e que traga arrependimento e que traga convencimento do pecado, do juízo e da justiça. Deus, forja em nós caráter forte, vontades fortes. Tira de nós, ó Deus, essa fraqueza terrena, mundana. Que a nossa fraqueza seja simplesmente aos pés do Senhor. Não em ser fracos, mas em sermos vulneráveis a Ti. Mas que nesse mundo sejamos homens e mulheres fortes, de caráter forte, que não permite que nada, nem ninguém toque no seu lar, na sua família e no seu bem mais precioso. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor traga uma porção nova de amor. Visita, Pai, a cada um desses lares, cada uma dessas famílias e traga uma porção nova, derrama uma porção nova, ó Deus, de amor, de gratidão, de paciência, de compreensão. Senhor, restaura os lares da nossa nação, restaura as famílias da nossa nação. Senhor, esse é o nosso bem mais precioso, é a base de tudo. Não poderemos construir uma sociedade forte se as nossas famílias não forem fortes. Não é serem perfeitas. Não busquem uma família perfeita. Senhor, que nós não busquemos a perfeição, porque perfeição somente há no Senhor. Somente o Senhor é perfeito, somente o Senhor é digno, mas que haja contrição aos pés do Senhor. Mas que haja revelação, Pai, meu desejo é esse, que haja revelação, que não há nada mais importante, nada mais importante do que o nosso lar. Nada mais importante, porque se você, se eu queremos fazer grandes coisas lá fora, se nós queremos fazer grandes coisas lá fora, é necessário que a nossa base esteja firme. É necessário que nesse lugar haja paz. É necessário que ao final de todos os dias, o nosso maior desejo seja voltar para esse lugar. E não correr desse lugar. Em o nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio e a oportunidade de aprender com a Tua Palavra. Eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de ser instruída em Seu amor. Obrigada, Jesus.
Obrigada, Deus, por não permitir que nós andemos como andarilhos perdidos nas nossas próprias paixões, em nossos próprios preceitos. Mas o Senhor, na sua infinita graça, misericórdia e bondade, nos ensina e nos constrange, nos convence. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por termos a Tua palavra que nos convence da verdade. Obrigada por ter enviado o Teu doce Espírito para ser o nosso Consolador. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos a ouvir a voz do Teu doce Espírito e a sermos guiados por Ele e não por mentiras ou inverdades que tentam colocar de forma tão sutil nas nossas cabeças. Em nome de Jesus, Pai, eu Te louvo e agradeço, porque o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom, até no dia da adversidade, da dor. Permaneça firme, não desista, não se acovarde, não desanime. Ele é o teu Deus. Coloque a sua confiança nele. Coloque a sua fé nele. Em nome de Jesus. Gente, eu preciso fechar essa live aqui. Eu preciso ter um tempo agora e eu sugiro que se você pudesse fazer isso também. Um beijo pra vocês. Até semana que